Pessoal, questão 25 do vestibular IF. Uma função polinomial de segundo grau tem 3 e 5 como raízes, e seu gráfico intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e -4. Sobre essa função, é correto afirmar que... Tá, vamos começar aqui esboçando aqui algo parecido com, com o que esse gráfico quer, correto? Então, pessoal, o gráfico, ignorem o desenho horroroso, mas o gráfico ele é mais ou menos isso aí. É uma parábola, tem raízes 3 e 5 e ele intersecta o, o eixo das ordenadas no ponto 0 e -4. Então, vamos lá. Como que eu sei que essa função, a parábola dela é virada para baixo? Bom, primeiro ponto. Essa função ela tem a raiz 3 e 5. O y dela é igual a zero, a grosso modo falando, no x igual a 3 e no x igual a 5. O valor de c dela é lá embaixo, é lá no -4. É difícil a gente... Difícil não, é praticamente impossível você ter uma função que intersecte no eixo -4 e tem a raiz 3 e 5, porque se é uma função polinomial do segundo grau, ou ela é assim, ou ela é assim. A parábola dela é assim. E como ela tem duas raízes, o delta dela é maior do que zero, correto? Então, a única forma dele conseguir intersectar o eixo y num valor negativo é se for uma parábola virada para baixo. Ou, se não fosse o caso, se estivesse intersectando um valor negativo e outro positivo. Aí daria. Eu poderia ter qualquer um desses valores aqui, por exemplo, eu poderia ter isso aqui. Entendeu? Está intersectando num valor negativo, mas ele está cortando dois valores. É a única opção. Então, a única maneira dessa parábola ser virada para cima é se uma das raízes fosse negativa, correto? Sabendo um pouco disso, desse esboço, vamos para os itens, para ver qual que está correto. Assume valores negativos para valores na variável no intervalo 3 e -5. Tá, vamos... 3 e 5, desculpa. Vamos começar pela descrição do item. É uma descrição muito confusa. Assume valores negativos para valores na variável no intervalo, o que provavelmente o professor que fez a questão estava querendo dizer era que assume valores negativos para y. Assume valores negativos para a imagem no intervalo do domínio 3 e 5. Não é o caso, tá? Isso aqui já está errado. De cara a gente já sabe que está errado, porque se a gente olhar aqui, o único ramo positivo dessa função é exatamente no intervalo 3 e 5. E caso vocês estejam se perguntando o que é esse colchete para fora, colchete-chave, eu nunca sei ao certo, isso aqui inclui o número. Então, se ele tivesse feito esse intervalo aqui assim, queria dizer que ele está incluindo o 3 e o 5, correto? Quando está para fora, ele está dizendo que não está incluindo. O zero não assume valores positivos ou negativos, mas vamos supor que ele estivesse falando, por exemplo, de conjunto, sabe? Tem conjuntos que não englobam os valores negativos, entendeu? Aí aqui poderia fazer mais sentido. Nessa questão não faz tanto sentido, porque por causa do zero não assumir valor positivo ou negativo. O zero é simplesmente o zero. Menos zero e mais zero é a mesma coisa. Bom, isso aqui está errado de qualquer maneira, mas eu só dei essa explicação para vocês conseguirem compreender essa questão do intervalo aqui e do que o item está falando. É decrescente para valores da variável menores do que 4. Bom, novamente, uma descrição bem confusa, mas o que ele provavelmente está querendo dizer, a gente tem um ponto na função polinomial, nesse caso aqui,
é esse aqui porque a função polinomial ela é simétrica. Então, assumindo que isso aqui é o x do vértice, por exemplo, que ele é o ponto mais alto que essa função atinge, se eu traçar, por exemplo, uma linha imaginária aqui, todo esse intervalo aqui, ele é igual a esse. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, a gente já vai chegar lá, mas o tanto que o y cresce entre o 3 e o x do vértice é a mesma coisa que ele anda até chegar ao 5. Então, essas distâncias aqui, ó, se eu botar aqui um desenho para indicar a distância, essas distâncias elas são iguais. E isso serve para qualquer ponto. Se eu pegasse o 6 aqui, por exemplo, aqui tem o 2. Se eu pegar o 6 e o 2 e eu for medir do x do vértice até o 2 e do x do vértice até o 6, esse valor ele é o mesmo, entendeu? Ela é uma função simétrica. E o que acontece? Quando eu divido essa função no meio, eu tenho um ramo crescente e um ramo decrescente. Como que eu identifico isso? Bom, pensa na reta. A reta aqui ela está crescendo. A reta para a direita ela sempre cresce, para a esquerda ela sempre decresce. E no caso do eixo y, o mesmo ocorre. Quanto mais você sobe, maior esse valor fica. Quanto mais você desce, menor esse valor fica. Porque aqui eu vou ter o menos 5, aqui eu tenho o menos 3. O menos 3 é maior do que o menos 4, lembre-se disso, não confunda. Aqui eu tenho o 1, o 2, então ele vai crescendo. Tá. Eu andei para a direita e a minha função e os valores da minha função vão ficando maior. Então aqui, ó, eu tenho 3 no 0 e eu tenho aqui o 3,5, por exemplo. Vamos imaginar o 3,5, que está ligado aqui, sei lá, no 1, por exemplo. Então, 0, 1, cresceu, tá vendo? E você pode ver até a direção que ela faz, ó. Ela cresce aqui e aqui ela decresce. E aqui eu tenho 4, tá? Ele está dizendo que ela é decrescente nos valores menores do que 4. Nos valores menores do que 4, ela é crescendo. Porque se eu olhar por aqui, eu realmente vou vê-la decaindo. Só que o sentido, ele é da esquerda para a direita, correto? Se o sentido é da esquerda para a direita, eu preciso olhar daqui para cá. E daqui para cá, a nossa função cresce. Ó. Olha o movimento que ela faz. Se ela está crescendo, esse item ele é falso, ele não é verdadeiro. Esse item também é falso. Não assume valores positivos. Bom, ela assume valores positivos. Aqui eu estou presumindo que ele está falando da imagem. Ela assume valores positivos. No domínio ela assume valores positivos e na imagem ela também assume valores positivos. Porque todo esse ramo aqui, ó, entre o 3 e o 5, ele é composto de valores positivos. Então, esse item também é falso. E letra D, assume seu valor máximo quando a variável é igual a 4. Está correto. Mas, independente da eliminação que a gente foi fazendo de dar tudo errado, eu não preciso assumir isso aqui como verdade simplesmente porque todos os outros itens são falsos. Lembra quando eu falei com vocês que a função quadrática, o x do vértice, ele determina um ponto simétrico? Tudo que está do lado esquerdo é simétrico ao lado direito? Então, uma das maneiras, existem milhões de maneiras de se calcular o x do vértice, por exemplo. A gente aprende no ensino médio, geralmente, aquela regrinha de x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Eu tenho quase certeza que é isso. Depois eu confiro. E o y do vértice é delta sobre 4a, ou menos de delta sobre 4a, algo do gênero. Você não precisa de nada disso aqui para calcular o ponto máximo ou mínimo da sua função. Lembrando, é ponto máximo quando o seu a é menor do que zero e é ponto mínimo quando o teu a é maior do que zero. Porque aqui é o valor mínimo que ela vai assumir, o menor, no caso. Aqui é no a maior que zero e aqui é o máximo. Aqui é no a menor do que zero. Mas voltando, você não precisa de nada disso aqui para calcular o ponto mínimo e máximo da sua função.
Porque se você sabe a lei dela, lembrando que a lei da quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, com o a diferente de zero, é a única restrição que ela tem. Se você achou as raízes, você pode calcular a média aritmética. Lembrando, elas são simétricas. Novamente, já repeti isso em 5 vezes. Mas elas são simétricas. Então, eu tenho 3 e o 5 aqui. Essa distância aqui é igual a essa distância. Então, eu posso calcular a média aritmética delas. Como calcula a média aritmética? Somo os valores e divido por 2. Isso aqui vai dar 8 dividido por 2. Que dá 4. Que ele já deu a dica aqui pra gente, quando ele foi falar de valores menores. E o ponto máximo aqui é 4, porque é a média aritmética entre 3 e 5. Eu não preciso calcular x, y do vértice, eu não preciso nem da lei da função para fazer isso. Mas caso eu soubesse a lei da função, é óbvio, isso aqui é uma fórmula, é mais fácil. Se você já sabe a lei, mata a questão. Só que o delta, por exemplo, ele pode te complicar um pouco, porque o delta ele é um negócio grandão de calcular e às vezes você, na hora do vestibular, ou você não lembra ou você não tem tempo. Então fica a dica aqui para vocês. Se você tiver só as raízes, você calcula o x do vértice já mais rápido, e para você descobrir o y do vértice, é só você pegar a sua função do segundo grau e você jogar o x do vértice dentro dela. Se eu tivesse a lei dessa função, eu conseguiria descobrir só jogando 4. Então, eu faria f de 4 igual o valor de a não sei, então seria a vezes 4 ao quadrado mais b vezes 4 mais c. Eu ia encontrar o mesmo valor que eu encontro com essa aqui. Só que aqui eu preciso calcular o delta, entendeu? Então, fica um pouco mais complexo. Não mais complexo, mas fica um pouco mais cansativo. Aqui você já tem a faca e o queijo na mão, trabalhando só com o que você já sabe ali, você não precisa lembrar de mais nada. Mas é isso. Até a próxima.